tem uma luz aqui que tá meio desequilibrado, aqui tá meio escuro, aqui tá meio claro, se eu colocar luz aqui demais fica sombra na parede, aqui também tem um brilho que eu não sei arrumar isso, então vocês ignoram a questão da luz aqui no meu canal por enquanto, até eu aprender a ajustar isso. Olá, tudo bem? Se você já é meu inscrito aqui no canal, seja bem-vindo de volta. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Nina Sag, eu trabalho no mercado adulto há 8 anos e aqui eu desmistifico uma das profissões mais antigas. Eu te explico o job. Hoje eu separei um conteúdo aqui para vocês porque é um assunto bem recorrente lá nas minminhas directs, né? No meu direct, a galera pedindo, tipo, me dá uma dica para começar. Questão de idade, é muito comum mulheres nessa faixa de 30, 40 anos virem perguntar sobre a questão da idade, enfim, vou abordando esses assuntos ao longo do canal, mas hoje eu preparei aqui uma lista sobre coisas que eu faria se eu tivesse começado hoje, tá? Eu tinha uma versão mais antiga desse vídeo aqui no meu canal, na versão antiga, e nessa lista antiga eu coloquei coisas como pesquisa de site, fotos, lingerie, definição de horário, perfil do cliente e ter um número específico para trabalho. Fiz uma lista mais atualizada do que eu faria hoje. Eu vou falar um por um, explicando um pouquinho detalhado cada um, tá bom? Tem coisas que eu acho que merece um vídeo à parte e ao longo desse canal eu trago aqui para vocês, mas hoje vai ser um resumo ali dos primeiros passos do que eu faria se eu estivesse começando no job hoje. A primeira coisa que eu faria, e foi o que eu fiz lá no passado, foi me preparar psicologicamente. Embora eu não sabia que aquele momento fosse um preparo psicológico, hoje eu vejo e percebo que foi, sabe? Eu passei 6 meses pesquisando esse mercado, pesquisando na internet, tudo que era possível, assim, tudo que tivesse de informações. Então eu li todos os livros possíveis. Na época eu já tinha lido o Bruna Surfistinha, mas o livro da Bruna Surfistinha, ele não é didático, né? Ele é muito mais narrativo, assim, sobre as histórias que ela teve durante o início do trabalho dela e durante também. Mas aí a gente também tem autoras como Gabi Benvenuti, que é uma ex-trabalhadora que atuou 2 anos, ela escreveu 2 livros também, não muito didáticos, mas já ajudavam muito, e por entrevistas. Então dava para ter uma noção, mas não tinha nenhum conteúdo mesmo muito na linha orientativa, sabe? É por isso que hoje eu bato tanto nessa tecla educacional no sentido de trazer informações das experiências, sabe? Então eu passei 6 meses pesquisando, absorvendo, lendo, ouvindo, escutando tudo que tivesse ali disponível na internet, para aí sim poder começar. E coisas que eu refleti muito sobre, as coisas que eu refleti muito foram, e se por acaso a minha família descobrir? Porque eu não ia trabalhar, eu não comecei mostrando o rosto, sabe? E muita gente começa também de forma discreta. Então, essa é uma reflexão que tem que fazer muito, porque como é um trabalho que tem muito tabu, existe muito preconceito, eu já ouvi diversas vezes histórias de mulheres que começaram e aí a família descobriu, parou de falar, mães que perdem a guarda, que foi o meu caso, diversas situações, né, namorados, né, a pessoa que termina o namoro, amigas que se afastam, são diversas situações, então tem sim que considerar que além do preconceito, né, que se alguém souber ali próximo de você vai ter esse preconceito, mas as pessoas de fora também. Eu sempre falo que o preconceito que mais dói realmente vem daquelas pessoas que a gente gosta. Sempre falo assim, olha, pensa, qual é a pior situação que poderia acontecer com você se as pessoas descobrissem? E como é que você se sentiria, sabe? Tem que fazer esse exercício, pensar bastante a respeito, porque realmente é o tal do caminho sem volta, porque depois para aquela pessoa mudar a forma como que lida, às vezes muda, tá? Eu já vi situações assim, no momento a minha família soube, estranhou, não entendeu, tudo mais, mas depois ficou tranquilo. Então tem situações assim também. No meu caso, eu só tive problema assim muito mais voltada na questão familiar, né? Mas ainda bem que de amigas eu não perdi nenhuma amiga por causa disso. Meu círculo de amizade, ele foi mudando naturalmente, muito mais porque eu fui fazendo amizade nesse meio e consequentemente me afastando das outras, né, das outras amizades, mas não pela profissão, sabe? É muito mais ali de cotidiano mesmo, de dia a dia.
Deixa eu ver outras coisas aqui que eu anotei para vocês. Bom, então, se eu lembrar de mais alguma coisa sobre se preparar psicologicamente, eu deixo aqui no final do vídeo, tá bom? O segundo ponto que eu acrescentaria aqui nessa lista é comprar um chip, gente. Na verdade, se a pessoa puder, eu diria para comprar um celular e um chip. Mas, né, se for uma situação de, não posso ter um outro celular agora, realmente ter pelo menos um chip. Por quê? As pessoas, enfim, você vai receber mensagens de possíveis clientes o dia todo, possivelmente a noite toda. Claro que em dias de melhor movimento, né? Só que é muito desconfortável. Você imagina você ter um único número e aí vai chegando mensagens ali, você já não sabe mais se são pessoas do seu campo pessoal ou se são pessoas ali que estão querendo um atendimento. Ainda mais se for começar de forma, né, discreta, se você não for compartilhar com ninguém agora. Então, o ideal é ter um chip à parte para não ter problemas com isso, tá? Outro ponto que eu diria aqui é a questão de coisas para se pensar antes de entrar na profissão. E uma dessas coisas é a definição de cachê. É muito importante você pensar a respeito do cachê pelo seguinte motivo. Mas antes de eu te dar os motivos, eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, né, para me ajudar no engajamento e no final do vídeo, depois que você terminar, me diga se esse vídeo aqui foi útil para você, se você concorda com os pontos que eu tô colocando, se você que já está na profissão daqui a pouco já viu esse vídeo, se você acrescentaria mais alguma coisa, me deixa aí um feedback no final do vídeo e claro, não deixa de se inscrever, tá bom? A definição de cachê, tá bom? Por que eu falo que precisa realmente pensar nisso antes? E uma coisa que eu também não aconselho, tá? Perguntar para colegas ou pessoas assim, ou chegar no perfil né, de pessoas já que trabalham na área e perguntar que valor que ela acha que deveria cobrar. Por quê? Primeiro, porque só quem sabe o seu valor é você mesmo. Você quem sabe a sua bagagem de vida, tudo que você passou, todas as experiências que você já teve na vida, o quanto aquilo te acrescentou na vida. Então, falar desse trabalho não é só a respeito de questão de aspecto físico. As pessoas sempre se apegam muito a aspectos físicos nesse trabalho. Você acha que eu tenho um corpo bonito? Você acha que eu tenho uma idade certa, porque eu tô na idade ainda de começar? E não é sobre isso, gente, porque parte deste trabalho é ser companhia. E para você ser uma boa companhia, você tem que ter bagagem de vida, não só bagagem de vida, mas bagagem cultural, bagagem intelectual, sabe? Claro que a gente tem nesse ramo pessoas de diversos perfis. Tem aquelas pessoas que vão cobrar um cachê de R$ 150 para fazer uma rapidinha e não vai precisar conversar e tá tudo certo. Agora, se é o caso de, não, eu quero ser uma companhia, né? Eu não vou ser só a profissional que oferece ali uma coisa rápida, eu vou oferecer uma companhia e tudo mais, então sim, tem que considerar essa bagagem que você vai oferecer também para o seu cliente. As minhas experiências profissionais, por exemplo, eu já fui professora, eu já tive alguns pequenos negócios que não deram certo, tudo isso, todas as minhas experiências, elas somam nas conversas, nos assuntos que eu posso acrescentar com uma pessoa, sabe? Hoje, depois de 8 anos na profissão, por exemplo, eu tenho muitas histórias com clientes, eu tenho experiências com casais, histórias de pessoas que viajaram o mundo, histórias de acompanhantes que compartilharam comigo. Então tem muita coisa. Então hoje a minha bagagem ela é muito maior, por exemplo, do que de quando eu comecei. Então, quando você for pensar em definição do seu cachê, o que você precisa considerar? A sua bagagem de vida, sua formação. Nina, mas eu não tenho formação. Tá, tudo bem. Tem que considerar também a média de valor que as pessoas na sua cidade cobram para você não destoar muito, a não ser que você queira realmente destoar e tá tudo certo, e nem ficar muito abaixo. Então, por exemplo, eu quero fazer esse trabalho só de vez em quando. Então, o seu perfil, ele é um perfil talvez um pouco mais exclusivo. Dá para cobrar um cachê um pouquinho mais, sabe? Então, se na cidade estão cobrando 300, você não quer ficar muito longe, cobram 400. Não, eu quero o seu perfil de destaque, então cobra 500. Não, eu vou atender todos os dias, vou ficar disponível para isso, porque é com isso que eu vou pagar minhas contas. Isso realmente vai passar a ser o meu trabalho. Então, considere o valor ali das suas colegas, tipo, se na sua cidade estão cobrando uma média
sei lá, o cachê mais baixo é 200, o cachê mais baixo, mais alto é 500. Então fica ali entre 300, né, 300 reais, 350 a 400. Se você achar que tem muita demanda, você vai subindo gradualmente. Por exemplo, eu comecei cobrando 200 e aí depois de umas 3 semanas eu falei, opa, vou cobrar 250. Dali passou mais umas 4, 5 semanas, eu também continuava vindo muito cliente e deixa eu peneirar um pouco mais, eu passei para 300 reais e fiquei trabalhando com esse valor de 300 um bom tempo até subir gradualmente. Então, vai considerando isso, tá? Ficar nessa média aí na sua cidade, se for o caso de você fazer disso sua única profissão, né? Pagar as contas e tudo mais. E agora, se não for o caso, né, se for só de vez em quando, eu acho que dá para cobrar um pouquinho mais, porque daí você não vai ter procura ali toda hora no telefone. Quem se destaca um pouquinho mais para mais no cachê, por exemplo, a média é 400, então eu vou cobrar 600, realmente ela vem uma clientela menor, tá? Resumindo, bagagem, formação, o que você vai oferecer, lógico, e a média do que estão cobrando na sua cidade, tá bem? Outro ponto que eu faria antes de começar é dar uma pesquisada em sites, porque aqui no Brasil, claro que a gente está falando também se você vai trabalhar por anúncio, tá bom? Eu esqueci de falar isso no início do vídeo, mas essas orientações, essas dicas é muito mais para quem vai começar ali de forma independente por anúncio mesmo. Se você vai para uma casa de massagem, aí eu acho que já é um outro comportamento, uma outra logística. Aqui no Brasil a gente tem alguns sites muito famosos que abrangem o país inteiro, que toda região que você tiver, você vai encontrar aquele site. Por exemplo, o site que eu trabalho, né, lá na Fatal, mas você também vai ter aí algumas regiões do Brasil que alguns sites eles se destacam regionalmente. Então lá em Brasília a gente tem por exemplo, tem uma amiga minha que trabalha lá que comenta sempre do cinquentão, que não é necessariamente um site que se cobra 50 reais, mas ele ficou famoso como o site do cinquentão. Lá em São Paulo a gente vai ter também alguns sites específicos, assim como lá no Rio, outro vai funcionar. Então é legal você pesquisar aí na sua cidade, pesquisa por palavras-chave, eu vou deixar as palavras-chave aqui na descrição, porque é problemático eu falar aqui no vídeo, mas você pode pesquisar por palavras-chave e ver quais são os sites que estão em destaques aí na sua região. Eu acho que vale a pena sempre a gente começar a investir ali inicialmente nos 2 primeiros, sabe? E perceber nos 2 ou 3 primeiros. Aqui depende do que você vai investir também, mas pelo menos 1 ou 2 investir seria o ideal para você entender como que é a clientela. Quanto mais baixo o cachê, mais possíveis clientes problemáticos. Quanto mais alto o cachê ali, uma média de 350, 400, você já consegue uns clientes ou uns leads, como a gente fala, um pouquinho melhor qualificados, sabe? Mas colocar cachê muito baixo, de 150 para baixo, é pedir para ter problema, porque vai chegar uns caras nada a ver assim, só querendo encher o saco mesmo. Lembrar de mais alguma coisa que eu não comentei aqui no vídeo, eu deixo a informação aqui na descrição. Outro ponto para se pensar na hora que está fazendo essas pesquisas e tudo mais são a questão de fotos e vídeos. Você não necessariamente precisa fazer fotos profissionais, essas fotos de estúdio, tá? Nem todos os sites têm obrigatoriedade, o site que eu trabalho, por exemplo, não tem. Tem sites que sim, aliás, tem sites que eles só aceitam que a pessoa faça esse ensaio com o próprio fotógrafo dono do site ou colaborador, parceiro do site, mas a maioria dos sites eles não exigem um ensaio profissional. O que eu já ouvi muito de cliente, tá? Que eles preferem fotos, eu vou usar o termo amadora, mas fotos casuais, fotos caseiras mesmo, né? Umas fotos caseiras que mostram realmente como você é e não aquelas fotos do estúdio que tem muito ajuste ali técnico, né? Muito Photoshop. Então, eu acho que essa questão de foto e vídeo não dá para se preocupar muito com a questão ali de edição, mas em contrapartida, não é porque está fazendo uma foto em casa que ela precisa ser de qualquer jeito, né? Dá para montar um espaço para ter uma foto com um pouquinho melhor de qualidade. Por exemplo, eu sempre aconselho, quando eu dou mentoria, para que a pessoa, por exemplo, a Ana Fatal tem que fazer a mídia de comparação, né? Para que a pessoa faça a mídia com um fundo branco, sabe? Ou numa parede branca,
ou se vai pegar uma cama que tenha um lençol branco ali, porque fica muito mais bonito. Inclusive, isso também já é um detalhe para as fotos, se vai mostrar cama e tudo mais, deixa um enxoval branco, sabe? Porque o branco ele vai dar essa coisa clean, vai dar uma imagem, vai deixar uma imagem bonita. Procura não deixar bagunça ali nas fotos que você vai fazer. Você pode procurar inspiração ali no Pinterest, digita assim, fotos sensuais, fotos elegantes, posições, enfim, vai pesquisando palavra-chave que você vai encontrar ali exemplos de ensaios bonitos. Ou então você entra nesses sites, nos sites que você pretende anunciar, e dá uma olhada no perfil, no estilo de foto que as meninas têm, e uma posição, um estilo de foto, um ambiente assim, dá para dar uma inspirada. A mesma coisa com vídeo, né? Fazer vídeos, claro, você pode fazer vídeo de você malhando, foto se maquiando, se você for mostrar o rosto. Dá para fazer vídeos ali do dia a dia. Só não faz foto e nem vídeo em locais ali que estejam aparentando alguma bagunça, alguma coisa do tipo. Gente, eu tenho que terminar logo esse vídeo porque tá escurecendo e a coisa que tá ficando pior, né? Não dá. Outro momento eu trago mais dicas sobre isso, tá? Porque também é um assunto assim de foto e vídeo que dá para falar bastante. Tem algumas ferramentas que ajudam bastante a você fazer a sua própria foto. Então eu volto com esse assunto em um outro vídeo. Definir horário, tá? É muito importante. Primeiro que você não é obrigatório, não é obrigado a trabalhar 24 horas. Ah, o cliente chamou, você sai correndo para atender. Não, não é assim. Você pode definir seu horário, por exemplo, eu sempre trabalhei no horário diurno, eu não sou uma pessoa noturna, dá 18 horas eu quero bater o meu cartão e não fazer mais nada, só descansar, porque minha cabeça não funciona. Então eu sempre preferi atender nesse horário diurno. Agora, se você é uma pessoa mais noturna, tá tudo certo, começar a atender umas 2 horas e até umas 11 horas. Só tem que ter cuidado, principalmente nos fins de semana, que muito cliente que às vezes procura no fim de semana de madrugada, pode ser um cliente que já está alcoolizado ou sob o uso de de substâncias ilícitas, tá bom? Toma cuidado, e principalmente nesse início, né, que tá aprendendo tudo ainda, tá ainda entendendo o que é perfil de cliente legal, o que não é. Então, eu evitaria trabalhar de madrugada enquanto não estivesse pelo menos ali uns 4 meses na profissão. Gente, lingeries para fazer os seus conteúdos, tá? Eu vejo muitas meninas fazendo foto com lingerie de qualquer jeito, lingerie com umas cores aí que não é bonito, né? Eu falo que homens normalmente só enxergam 3 cores, preto, branco e vermelho. Então, não dá para fugir muito dessa paleta. Mas brincadeiras à parte, assim, ó. Eu acho que é legal você fazer uma cor que te ressalta, mas eu iria pelo básico ali. Ou se a minha pele combina com branco, ok. Se ela combina com uma lingerie mais preta, ok. Uma lingerie vermelha. Ah, mas eu gosto de uma lingerie rosa, porque combina mais com o meu perfil. Tá, ok. Mas eu iria pelos básicos mesmo, preto, branco, um vermelho, às vezes até. Eu não sou muito fã de azul royal, mas tem uns azul royal, não lembro agora o plural de azul. Tem alguns tons de azul que realmente ficam bonitos em alguns tipos de pele, cores bordô também, sabe? Mas eu não colocaria nada estampado, nada de bicho, oncinha. Essas aí você deixa só pra você quando você estiver sozinha, mas zebrinha, não. Nem florido, de bichinho, não. Vai numa estampa lisa que fica muito mais bonito na fotografia, tá bem? E agora, sobre pesquisar opções de locais para você fazer esse atendimento. Esse também é um assunto que precisa de um vídeo mais longo, mais detalhado sobre isso. Eu prometo que eu trago logo. Mas, assim, ó, se você vai atender, se você tem um local específico, tá tudo certo. Agora, toma cuidado se o seu local também é residência, tá? Ou residência ou em prédio, também tem que ter problema, tem que ter cuidado, porque pode, dependendo da quantidade de cliente que você vai atender dia, você pode ter problema ali com a vizinhança. E ainda mais se o apartamento for alugado, porque normalmente apartamento, né, normalmente aluguel, ele só é para moradia, ele não é para finalidades comerciais, então tem que ter um certo cuidado. Mas, por outro lado, se você for atender em hotéis e motéis, é legal você pesquisar quais são os motéis e hotéis próximo da sua região, tipo ali no seu bairro. E é legal sempre você ter uma opção para classes do tipo A, uma classe para clientes do tipo A, para clientes do tipo B ou do tipo C, porque dependendo do seu perfil, você vai ter clientes dessas três, dependendo do seu cachê, do seu perfil e tudo mais, você vai ter clientes desses 3 tipos, classe A, B e C, e cada um vai de repente querer um ambiente ou melhor ou mais ou menos, sabe?
Então pesquisa na sua região, qual é o hotel e motel que atende um cliente mais exigente, qual que é aquele outro que atende um preço mais popular. Muitas vezes o cliente ele deixa muito à vontade isso pra gente, qual é o hotel, o motel que você atende? E aí é legal você já ter alguns, eu atendo tal, de preferência algum que vai ficar ali mais próximo de onde você mora, né? Principalmente se você precisar pegar um Uber. Então, se há um horário de pico, por exemplo, horário de almoço que chama bastante, é legal você não demorar tanto aí nesse caminho, porque senão o cliente ele acaba não querendo o atendimento ou desmarcando em cima da hora se o trânsito estiver muito problemático. Tem tanta coisa para falar sobre local, gente, porque daí se você vai atender, se você vai oferecer um local também, é legal você pensar que tipo de local que você vai oferecer. Mas eu tô aqui falando, meio correndo, assim, já tá engasgando, porque já tá quase escurecendo aqui no horário que eu tô gravando esse vídeo e eu não quero que a luz fique ruim, sabe? Quero que tenha uma qualidade melhor agora. Gente, o que eu quis trazer para vocês hoje, não muito resumido, eu tentei detalhar um pouquinho ali dos pontos que eram importantes sobre isso. Tá? Se você quer que eu comente sobre algum assunto, pode deixar aqui. Nina, comenta sobre tal, que dica que você dá sobre tal coisa, que eu trago esse assunto aqui para vocês. Tentei trazer bastante informação hoje. Comenta aqui se você gostou e até o próximo vídeo.